Fala pessoal, Rivadavia Drummond aqui. Estamos de volta aqui no meu podcast. Eu estou com a Silvia Salles aqui. O Silvio, eu acho que a gente devia chamar esse podcast, não de podcast do Riva, mas de podcast do inovador, hein? Depois a gente acaba. Nós vamos bater um papo hoje sobre prototipação. Para a gente recapitular, falamos no primeiro momento de definirmos inovação, que é gerenciar em cenários de incerteza. Falamos sobre insights, quer dizer, o que é geração de insights. Insights são surpresas, né? Você tem que envolver clientes. Depois dos insights gerados, a gente vai descobrir se esses insights são problemas que valem a pena ou não ser resolvidos, né? Estamos em busca de problemas monetizáveis, aqueles que tiram o sono das pessoas à noite, que consomem a energia delas o tempo, que causam a elas grande estresse. E hoje nós vamos para a próxima etapa. Se você, então, descobriu que tem um problema monetizável em mãos, a próxima etapa agora é tornar esse problema um protótipo que você possa testar com as pessoas. Então, mais uma vez, bem-vinda, Silvia. A Silvia vai bater um papo com a gente. Obrigada, oi pessoal. Ela prepara as perguntas 30% fáceis, 30% médias e 40% difíceis. E ela vai estilando aí ao longo do podcast. Bem-vinda, Silvia. Obrigada, Riva. Então, eu tava doida pra gente chegar nesse tema, porque eu acho que o meu entendimento sobre protótipo quer dizer, eu tenho certeza que ele é bem limitado, e eu acho que ele tem um equívoco, porque para mim, sempre que eu pensava em protótipo, eu pensava em como se fosse assim, uma versão inicial, sei lá, de uma máquina, de um aparelho, de um equipamento, alguma coisa assim. Mas claro que inovação, eu estou entendendo, aprendendo isso com você, não é só sobre tecnologia. Então, o que seria um protótipo? Como é que se faz um protótipo sobre uma inovação que não tem nada a ver com tecnologia? Como é que funciona isso? Em 2015, se não me engano, eu visitei a empresa de design IDEO nos Estados Unidos. Do Tom e do David Kelly. A IDEO é a empresa de design mais famosa do mundo. Né? Muito provavelmente, produtos da Apple, o design foi feito pela IDEO, inúmeros brinquedos. Então, as pessoas não sabem, me dizem que não conhecem o que é a IDEO, mas com certeza usam algum produto cujo design foi feito pela IDEO. E conversando lá com o Tom Kelly, até eu recebi no Brasil, fizemos um programa de entrevistas de São Paulo. Ele escreveu um livro chamado Confiança Criativa, e uma das coisas que está talvez melhor posicionadas nas paredes da IDEO é a seguinte frase: se uma imagem vale por 1000 palavras, um protótipo vale por 1000 reuniões. Então, ao invés de voltar aqui para ficar com blá blá blá, etc., me traga um protótipo. Me mostre como é que essa ideia funciona para que eu possa entender se faz ou não sentido e que a gente possa testar com o cliente. Então, o protótipo, na verdade, a gente pensando em inovação enxuta, na verdade, não é um produto acabado. Ele é um produto que vai ter as características mínimas para funcionar resolvendo um problema naquela dimensão que você identificou na fase de enquadramento de problemas. E aí, antes de passar a palavra para você, tem uma coisa muito importante. O objetivo ao prototipar não é vender. É fazer o melhor produto possível. Você não vai gastar, você não vai desperdiçar recurso escasso agora. É importante entender uma coisa. O objetivo da prototipação é aprender. Você prototipa para aprender rapidamente, ao menor custo possível, para saber se aquele protótipo está resolvendo o problema do cliente que você identificou na etapa anterior. E mais uma vez, não adianta prototipar sem envolver clientes, prospects, suspects, etc. Mas minha mãe gostou do meu protótipo. Parabéns para sua mãe, para sua família, para seus irmãos, seus amigos. Mas você mostra o seu protótipo para estranhos, né? E se você não se envergonhar do protótipo, é que você não fez um protótipo, você fez um produto acabado. O protótipo você se envergonha dele, né? E esteja preparado ao mostrar um protótipo para o cliente para qualquer situação possível. Tem gente que vai dizer assim, não há esperança para isso. Eu me lembro uma vez, mostrando um protótipo, né, desenvolvendo um protótipo, e na rua, uma senhora falou comigo, não há esperança para isso, nem para você. Que isso? Assim de graça? Porque estranhos não têm compromisso emocional com você, não tem vínculo de amizade. Os estranhos vão falar o que eles realmente pensam. Jamais compraria isso. Né? E eu coleciono as frases, das coisas mais ridículas que eu já vi.
Você devia ter vergonha de me mostrar isso. E por aí vai. Então esteja preparado, porque o fracasso é parte do processo, né? Depois a gente pode até falar do fracasso inteligente, né? A gente tem, é muito legal falar de erro, de fracasso, né? Temos que admitir que fracasso e tal. Na prática, ninguém quer admitir, né? Porque todo mundo que a gente conhece aí no Brasil nasceu em Fodópolis, todo mundo é foda. E o dia que você entende que existem fracassos inteligentes, né? Na minha tese de doutorado eu falava de erros honestos, né? Então a gente podia se aprofundar, mas sabe o seguinte, a maior parte dos seus protótipos darão errado e não serão aprovados pelos clientes, estejam preparados para isso. Eu ia até te perguntar sobre isso mesmo, da gente se envergonhar dos nossos protótipos, que eu vi isso no seu livro, né? Então é por causa disso. Ele não vai estar realmente acabado. Agora, por exemplo, você falou que teve essa senhora que falou, você deveria. Não, que falou que não tinha esperança, né, pro protótipo. Mas se alguém te fala, Nem você para mim. deveria. Nem para você, nem para você. Mas se alguém te fala assim, você devia se envergonhar desse protótipo. Já que você deveria mesmo, que conclusão que você tira quando tem um feedback desse? Olha, a frase nem é minha, né? Lá no livro eu dou crédito, a frase é do Eric Ries, né? Que escreveu Startup Enxuta. E creio que vem antes dele, inclusive. Eu já li isso em outros lugares, nesses manuais aí de inovação enxuta, de empreendedorismo enxuto, etc. Olha, a questão é a seguinte, o processo antigamente era você desenvolver todo o produto, investir o máximo que você pudesse investir, fazer um negócio acabado, bacana, mas qual que era o problema? Você gastou tempo, dinheiro, gente, para lá na frente descobrir que ninguém quer comprar aquilo. Então, quando a gente começa a aplicar princípios de design ao processo, a gente começa a aprender o seguinte, o protótipo ele vai te envergonhar porque ele tem um mínimo necessário para funcionar resolvendo aquele problema que você quer que ele resolva. É isso. Você não precisa gastar mais dinheiro para aquilo. Então você tem que delinear o seguinte no protótipo. Que objetivo de aprendizado você tem? O que você quer aprender dentro do problema? Então vamos supor lá que nós entendemos que dentro do problema as pessoas pagariam para a automação da casa. Então vamos testar isso num protótipo? Então vamos construir um protótipo. Eu gosto muito dessa história porque lá atrás, lembra do Nokia 6120? Sim. A maior parte dos jovens que ouvirem esse podcast não tem a menor ideia do que seria o Nokia 6120, mas era um dos primeiros celulares da Nokia, que quando saiu era um super tesão de celular, né? Porque você mandava mensagem de texto nele, ele tinha um visorzinho LCD, era super bacana e era caro, inclusive, né? Então a gente construiu um protótipo para saber o seguinte, né? A gente começou com um protótipo teórico. Há 4 tipos de protótipo, vamos falar de 3. Teórico, virtual e o chamado MVP. As pessoas chamam de produto mínimo viável, eu não gosto do nome, eu acho que é protótipo mínimo viável. Produto da ideia. Ainda não tá. Entendi. Qual é a lógica? A gente vai fazer o mínimo possível para testar aquela ideia. Então, as pessoas querem automação na casa. Então, a gente começou com um protótipo teórico. Olha, se você pudesse abrir o portão da sua garagem, apertando um botão no seu Nokia 6120 no seu celular, você gostaria de fazer isso? Ou seja, meu protótipo aqui é um protótipo teórico, ele é uma pergunta só, eu não construí nada. Eu quero saber o seguinte, se você pudesse abrir o portão da garagem apertando um botão do celular, você gostaria de fazer isso? Opa! Quem sabe, né? Acho que sim. Então, quer dizer, passamos a primeira etapa. O que a gente quer aprender? A gente quer aprender o seguinte, se o cara puder abrir a garagem apertando o botão e topa, beleza, vamos construir agora um protótipo, vamos fazer uma maquetezinha disso. O que é a maquete? A maquete nós vamos construir a casa, uma casinha, né? E vou ter o celular aqui com o processo de automação por alguma tecnologia. Simples. Super simples fazer isso. O que deve estar na maquete? Basicamente a casa, para o sujeito identificar que é uma casa, e o portão da garagem. Mais nada. Eu não preciso construir mais nada. O cara vai apertar o botão e vai ver o portãozinho da garagem na maquetezinha abrindo. A maquete pode ser uma maquete física, né? Feita de madeira, ou pode ser também uma maquete virtual, qual o problema? Aí você vai medir a reação quando o cliente experimentar. Opa, ele abriu, apertou o botão, abriu lá o portãozinho da garagem. Por que você deveria construir mais? Você não deveria. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que é extremamente hábil. Sabe aquele amigo que sabe construir tudo? O cara sabe fazer tudo. Né? O cara constrói maquete, o cara é extremamente habilidoso. Eu falo, nossa, cara, que inveja que eu tenho desse negócio, cara. Sabe fazer tudo, constrói tudo e tal, tem uma habilidade impressionante. E quando eu pedi ao amigo para construir a maquete para resolver, para a gente testar essa hipótese de aprendizado, a maquete dele tinha a casa super bem feita,
tinha o portão da garagem, mas ele meteu uma piscina, um spa, LED, iluminação LED na casa inteira. Ou seja, quanto mais coisas ele construía, mais legal ficava, mais ele distraía o cliente. Qual que era o objetivo do protótipo? Aprender sobre o quê? Se ele gostaria de ver a garagem sendo aberta pelo botãozinho do celular. Como ele colocou vários atributos, vários diferenciais na casa, as pessoas não estavam prestando atenção e eu não conseguia testar aquilo que eu queria. Então, mais uma vez, o protótipo é uma experiência de aprendizado. O que você quer testar? Qual a hipótese? A hipótese era abrir a garagem usando o celular. Só isso que você constrói. Eu não preciso construir mais nada e não preciso gastar nada, até porque se eu for um empreendedor, se eu estou numa startup, eu também não tenho dinheiro para fazer isso. Faz sentido? Faz muito sentido. Então, esse da casinha, ele seria qual tipo de protótipo? Se for uma maquete, ele é um protótipo virtual. Aí você pode fazer de papelão, pode fazer ele virtual, ele pode ser o desenho no guardanapo, ele pode ser um PowerPoint. Não, PowerPoint não, pelo amor de Deus. Eu falo PowerPoint, mas não né? É algo que mostre como funciona virtualmente, gastando pouco. Aqui no Arizona, eu tenho trabalhado com o governo do estado do Arizona. E eu tenho um aluno que é um ex-senador do estado, chamado Sean Bowie. Ele queria testar um aplicativo para melhorar o processo de informação na eleição. Os processos eleitorais no mundo inteiro, na democracia, estão sob fogo cerrado, né? Aqui no Brasil, em todo quanto é lugar, né? Então, ao invés de ele construir um app que tem um custo substancial, embora você tenha hoje aplicativos para fazer apps que são baratos, ele fez um app fake, com telas de PowerPoint e SharePoint da Microsoft. Simulou um app, a gente chama isso de Pretendotype. Pretendotype é o protótipo fake. Ele, na verdade, não funciona assim. O caso mais famoso de protótipo fake é aquele da IBM, que eu já contei aqui, né? Tá lembrada, não? Sim. Texto e tal. A IBM nunca desenvolveu aquela tecnologia, ela simulou a tecnologia, a gente chama de o Mago de Oz, né? Era voz sobre texto, os executivos falavam, né? Tinha um microfone na frente deles, e tudo que eles falavam aparecia escrito numa tela no fundo da sala. Só que atrás da tela não tinha tecnologia nenhuma, tinha um rapaz com fone de ouvido que ouvia e escrevia com teclado. Então isso chama-se de Pretendotype, o protótipo fake. Ele é um tipo de protótipo virtual, a gente chama também de Pretendotype, e a gente chama a metodologia de Mago de Oz, The Wizard of Oz. Então, está lá atrás controlando tudo, então a IBM não gastou milhões de dólares. E o que adiantaria gastar milhões de dólares para construir uma tecnologia que ninguém queria usar? Ela primeiro foi testar via protótipo, olha, o que a gente quer aprender? A gente quer aprender se essa tecnologia tem utilidade para as empresas XYZ. Então, falando de protótipo teórico, é uma pergunta. Protótipo virtual pode ser fake, pode ser PowerPoint, pode ser um desenho, pode ser uma maquete, pode ser um app falso. Ou seja, o meu objetivo aqui é aprender rapidamente ao menor custo. E por fim, tem um protótipo chamado MVP, onde o protótipo mínimo viável eu construo alguma coisa que funciona naquela dimensão que eu quero testar. Tem que funcionar ao vivo, né? Caso mais famoso aí recentemente, que a gente até... Você me obrigou a fazer um release daquele book, foi o Bad Blood, né? Sim. Daquela empresa Theranos, né? Da Elizabeth Holmes, que está na cadeia agora aqui nos Estados Unidos. Ela construiu um protótipo dizendo que aquele protótipo ele era capaz de extrair 3 gotinhas de sangue do seu dedo e fazer uma série de exames laboratoriais. O protótipo dela, na verdade, nunca funcionou para fazer aquilo, né? Um protótipo que não funcionou na dimensão que ela gostaria que ele funcionasse para que os clientes verificassem isso. Outro exemplo. Desculpa, você ia perguntar, te interromper. Não, eu só ia comentar que tem a minissérie sobre esse caso, né, da Theranos, que e mostra muito bem o protótipo nunca funcionando. E ela, inclusive, ela não fez um protótipo falso, ela fez um protótipo picareta, porque ela dizia que o Edison funcionava, mas ela pegava os resultados e colocava nas máquinas da Siemens, se não me engano. Isso aí isso não é inovação, não é prototipação, está indo para o outro lado aí de ser vigarista, né? Isso é picaretagem. Agora, um experimento muito interessante de um produto mínimo viável é que às vezes você vê navegando nas mídias sociais. De vez em quando não aparecem os comerciais, já viu? Sim. E nesses comerciais não tem uns joguinhos que eles estão tentando vender?
Sim, sim. Aquele do rei que vai ser afogado, você tem que salvar o rei, eu acho que é Uhum. Royal alguma coisa, né? Então, ali eles te dão 15 segundos para você brincar e jogar um jogo um pouquinho. A gente chama de snippet. É um pedacinho do jogo. Né? Então, o jogo, você tem um MVP, o jogo ali funciona, mas é a versão mínima do jogo. O que os caras estão medindo ali? Se eu passar os 10 segundos do comercial apertando a tela, eu estou interagindo com o jogo, é sinal que o jogo me interessou. E aí, Aham. dependendo desse interesse, eles vão desenvolver o jogo inteiro. Então, ninguém desenvolve o jogo mais sem testar a demanda ao longo da caminhada. Isso chama-se Aham. inovação enxuta. E o outro protótipo legal, eu descobri há mais tempo, que meu pai estava se esquecendo de tomar os remédios dele. Vai ficando mais velho, né? Uhum. Embora meu pai seja um médico, ele também não lembrava mais. Como eu também, hoje, aos 50 e poucos, também esqueço, para te falar a verdade. E aí várias pessoas queriam saber se esse insight, né, seria um problema monetizável, né? E os caras começaram a conversar com várias pessoas, como eu. Falaram, se tiver um jeito de eu nunca mais perder o horário de tomar um medicamento, eu toparia entender o que era. Os caras construíram, então, em papelão, esse dispenser automático de remédios. O que você faz? Na parte de cima, é como se fosse um baleiro. Lembra do baleiro? Aham. Sim. De papelão. Na parte de cima, você abastece o baleiro. E eles abasteceram com M&M's, cada um de uma cor, para simular um Ah. remédio. M&M vermelho, azul, verde, amarelo e tal. A hora que você girava um botão lá embaixo, ele filtrava os M&M's que caíam, e caía um de cada cor certinho, porque o negócio girava em torno de um eixo, e cada vez que Uhum. girava só podia passar uma pílula, que era um M&M. Aí ele Uhum. caía numa caixinha embaixo, que você puxava, era uma caixinha de papelão, você puxava a caixinha com a mão, e contava lá para ver que tinha exatamente um M&M de cada cor. Então esse é um Ah, que MVP bacana. feito de Aham. papelão, né? Uhum. Esse protótipo existe, já virou produto hoje, chama Hero. É um É, eu já dispensador. vi isso, é. Eu já vi propaganda disso, muito, muito bacana mesmo. Então, quer dizer, os jogos hoje, se a gente faz MVPs virtuais, você joga o jogo numa propaganda, opa, gostei desse jogo aqui, né? Ou você constrói um produto mínimo viável. Agora, a questão do produto mínimo viável, do protótipo mínimo viável, é que ele tem que funcionar na dimensão que mais importa para o cliente. No caso do medicamento, olha que eu giro lá, tem que cair um M&M, um medicamento no copinho certinho e eu puxar. Então eu mostro, opa, meu protótipo funciona. Se o cliente validar, aí eu vou passar para o outro problema, que é saber se eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? E se conseguir, eu vou ter que produzir em escala, que é outro problema. Uhum, entendi. E falando em tipos de protótipo, né? Eu já vi você prototipando com profissionais no mundo todo, né? Hong Kong, México, Estados Unidos mesmo, Brasil, Portugal. E eu já vi que. Hã? Vietnã, Tailândia, Vietnã. Ah, pois é. E eu já vi muitas vezes você usando Lego. Como é que funciona isso? Por que você gosta de usar o Lego para esse tipo de atividade? Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu sou péssimo em Lego. Eu fui um garoto que não tive Lego quando eu era criança, né? Quando eu era criança, aí no bairro Funcionário de Belo Horizonte, a gente tinha carrinho de rolimã, bicicleta e jogar a bola na rua. Essa era a diversão Aham. da nossa época. Então eu não construí nada com Lego. Agora, o que acontece? Aqui no meu laboratório, aqui na universidade, eu tenho os carrinhos de prototipação. São os carrinhos que tem tudo quanto é material que o cara quiser usar que o grupo quiser usar para construir. Tem material de solda, tem arame, tem papelão, tem tesoura. Só que cada carrinho daqui ele pesa entre 80 e 100 quilos. E cada Hum, carrinho, eu deixo cada carrinho para uma equipe de 6, 7 pessoas. Então eu trabalho com 10, tem 10 carrinhos. Eu não tenho como transportar 800 quilos pelo mundo. Né? uhum, Então, então, como eu quero prototipar, eu quero simplesmente que as pessoas comecem a experimentar, de deixar as mãos construírem e guiar. Então, o que eu faço? Como eu não posso levar, eu levo blocos de Lego. Né? Eu levo caixas de Lego, jogo lá e falo, ó, moçada, o desafio é esse, vocês têm 18 minutos para fazer isso, isso e isso. Aí você vê a galera, né, se virando para tentar dar forma aquilo que eles acham a forma de como eles vão resolver aquele problema que eles identificaram na etapa anterior. Muita gente não sabe, mas tem uma metodologia chamada LSP, que é o Lego Serious Play.
O Ah, Lego brincadeira séria. Inclusive, tinham blocos de Lego específico para LSP, não são mais feios. E dois ex-executivos da Lego viram a oportunidade disso e abandonaram a Lego para criar a metodologia e a certificação. Em 2016, eu fui para Munique fazer uma certificação chamada Train the Trainers. Eles chamavam de certificação, a Master Certificação. Aí, quando aham. eu me inscrevi, eu falei para o Robert Rasmussen, que era o facilitador, ele falou, eu falei com ele, olha, cara, eu sou péssimo de Lego, não sei nem montar isso. Ele falou, não tem problema não, quem não sabe Lego tem mais vantagem do que quem sabe brincar com Lego. Aí depois que eu fui entender por quê. Porque as pessoas que são os Power Rangers de Lego, eles ficam tão preocupados em fazer um negócio fantástico que eles esquecem por que eles estão prototipando. E aí, eu lá Aham. com o meu protótipo de bebê, né? Digamos, meu protótipo carregava uma história muito mais interessante para contar. Então, essa é a ideia lógica aí do Lego Serious Play. Mas também há outras várias formas. Né? Eu introduzi no Brasil, há muitos anos atrás, aquele desafio do marshmallow. Né? Eu comecei a fazer Qual? isso. O desafio do marshmallow é que você tem que construir uma torre, né, feita de macarrão, marshmallow, barbante. Ah, sim. Né? Então, eu introduzi isso na Fundação Dom Cabral, se não me lembro, em 2009. Né? E o que era o negócio? Eu estou pouco me ferrando para a torre e para o marshmallow. Até falo para a moçada, não coma marshmallow, não, você vai precisar dele. Né? O que eu quero saber é o seguinte, esses caras conseguem prototipar em 18 minutos? O que acontece quando eles têm que trabalhar sob pressão? Será que eles conseguem entender que inovação é esporte de contato? Será que eles conseguem construir a solução rapidamente? Os objetivos de aprendizado estão todos focados em prototipar. E aí tem um sensacional chamado Me Ensine Como Fazer uma Torrada, chama How to Make a Toast. Né? Eu também, muitas vezes, fiz também a construção da ponte de macarrão. Os caras tinham que construir uma ponte entre duas cadeiras e eu colocando peso. Então, quer dizer, ao construir o protótipo, as pessoas vão tendo respostas imediatas sobre o que funciona e o que não funciona. É como criança faz. A criança faz a primeira ponte, põe um peso, funcionou. Põe um segundo peso, caiu, ela vai lá e reforça uma pá da ponte. Ela bota 2 pesos, funciona. Bota 3, funciona. Bota 5, cai. Então é um processo de tentativa e erro ao longo da caminhada. Então você tem feedback imediato, prototipando, sobre o que funciona e o que não funciona. Né? Aham. Você vai, mais uma vez, checar isso aos olhos do cliente. Aham. E que conselhos que você dá para quem quer começar a prototipar, quem está ensaiando os passos aí nessa parte, nessa fase do processo de inovação? Por onde que a gente começa na hora de prototipar? Constrói. Né? Quer dizer, tem na cabeça o seguinte, o que você quer aprender? Você constrói o protótipo para aprender alguma coisa. Então lembra o seguinte, qual foi o problema validado pelo cliente na etapa anterior? Esse problema é que você vai levar para a próxima etapa e prototipar. Então, você já descobriu que tem 3 tipos de protótipo. Um protótipo teórico, um protótipo virtual e um chamado MVP, que é o protótipo mínimo viável. Né? Então, você já sabe que tipo de protótipo tem. Então, você vai agora construir alguma solução que resolva aquele problema trabalhando uma hipótese de cada vez. Nunca trabalhe 2 hipóteses. Então, lembra, eu Hum, queria saber se as pessoas iriam gostar de abrir o portão da garagem apertando o botão do celular. É só isso que eu vou construir. Depois eu queria saber, mas então você quer saber outra coisa? Então você vai construir outro protótipo, porque cada protótipo responde a uma única hipótese de aprendizado. hum, Tem que ir de forma enxuta. Então o conselho é, não se intimide, não se envergonhe, você vai passar aperto, você vai ser criticado, você vai passar vergonha ao apresentar o protótipo, mas o seu objetivo é ir de forma enxuta. Agora, como é que você testa os seus protótipos? A gente falou de ferramentas, né, os 3 tipos de protótipo. Vamos falar de testes. Né? O primeiro teste, quando você mostra para uma pessoa, e isso está nos trabalhos lá do Nathan Ford e do Jeff Dyer, uhum, The Innovators Method, um livro muito legal, muito pouco utilizado. Né? Eu estou sempre em contato com o Jeff Dyer porque ele está aqui numa universidade em Utah, onde eu morei quando adolescente, a universidade em Mormon chamada BYU, Brigham Young University. Mas um teste que o Jeff Dyer gosta de usar chama-se Wow Test, é o teste do Wow. A hora que você mostra o protótipo, coloca na mão do cliente, você espera que ele faça assim, né? Uau! Né? Você está medindo, do ponto de vista qualitativo, você consegue olhar para a reação da pessoa. Então marca ali o que você achou. Teve um uau, ou o cara fez aquela cara assim, putz, que bosta isso aí, né? Então, quer dizer, você uhum, consegue ler o body language, né? A linguagem corporal. Então o wow test é isso.
né? Você também pode usar um Net Promoter Score, lembra disso? O NPS? Lembro, sim. Você pergunta assim, olha, você recomendaria isso aí para um amigo próximo, uma escala tal? Deixa a pessoa marcar, né? E o teste mais legal de protótipo é se o cara colocar dinheiro. A gente chama teste de pagamento. Ah, eu quero sim. Então, clica aqui e me dá os números me dá os dígitos do seu cartão de crédito. Na verdade, um teste de pagamento, você só quer saber se o cara ia te dar mesmo o cartão de crédito. Ah, Porque tá. uma Ele não coisa, vai pagar de fato. na hora que ele coloca lá os 4 primeiros dígitos do cartão, que são universais, né? Você trava a tela. Você só queria saber assim, ele ia pagar mesmo? Ele ia pagar. Agora, se ele não deu os números de cartão de crédito dele, ele só foi legal dizendo que iria comprar, mas ele não se comprometeu ao pagar. Então, Tá. exemplo de um teste de pagamento, né? Eu estou com a camisa aqui da Stern, né? A Stern é uma das empresas mais inovadoras que faz pinball no planeta, né? E a Stern estava testando se valeria a pena lançar uma máquina do Rush, a banda canadense, né? Aí, pô, o cara falou Rush, eu cliquei lá e falei, meu amigão, pega meu dinheiro agora. Se rolar uma máquina do Rush, né? O maior power trio da história do rock, a máquina de pinball do Rush, pô, eu pago o que for. Aí, a hora que eu cliquei lá, já tinha um teste de pagamento. E já Ah, pedindo é? depósito de $1.000, aí eu fiz depósito. A máquina foi entregue 12 meses depois, um ano depois. Eles não tinham a Mas foi um máquina. depósito real que você fez? Eu paguei mil Ó. dólares pelo depósito, um teste de pagamento. Isso acontece, é muito comum aqui. Eu estou vendo um sujeito criando banners, testando banners, né, para você colocar em cima da sua máquina de pinball. Claro, eu, cara caprichoso, não quero poeira na minha máquina de pinball. Uhum. Então o cara começou a testar com os banners com heróis da década de 70. Aí eu mandei uma mensagem pro cara no anúncio dele e falei assim, eu tenho interesse, mas você tem do Ultraman? Aí, curiosamente, estou falando com você agora, acabei de olhar o e-mail, ele já me mandou um bannerzinho do Ultraman que ele não tem. Aham. E ele falou assim, se você quiser, põe um pagamento. Quer dizer, se eu botar o pagamento, ele vai fazer. Uhum. Muito bom. E que outros resultados que a gente pode esperar dessa etapa, né, da prototipação? Então, a gente usou ferramentas, né, os 3 tipos de protótipos. Nós rodamos 3 testes, né? Às vezes não dá para rodar os 3. Às vezes você não consegue fazer um teste de pagamento, tem que fazer um WAL, um NPS, e ver se você prossegue ou não com os resultados dos testes, né? E o resultado ao final é, fracassei. O protótipo não funcionou, não foi aprovado pelo cliente. Então, eu vou fazer o pivot, né? Uhum. Vou abortar. Mas eu volto para onde? O pivot, a pivotagem vai para onde? Eu posso refazer o protótipo. Eu posso pivotar para a ferramenta protótipo. Ou eu posso pivotar, voltar para o problema. Pode ser que eu não tenha entendido bem o problema. Ou eu posso ter que voltar do início. Então, é importante lembrar que o tal do pivotar, eu detesto a palavra em português, porque ela não existe, né, mas as pessoas falam. O pivotar é sempre para trás, né? Você não pivota para frente, né? Uhum. Outro dia, num Shark Tank, os executivos de uma grande empresa de tecnologia, protótipo, o resultado foi pivot, fracasso, né? E aí eles apresentaram o modelo de negócio lá. Peraí, você não tem um protótipo, mas você pivotou para frente? Você está construindo um modelo de negócio de um produto que você não tem? Faz o menor sentido. Nós vamos ver na próxima etapa que se você não validou o protótipo, nem pensa em modelo de negócio. Esquece. Mas a galera adora falar de modelo de negócio, né? Uhum. Parece que magicamente vai resolver o problema que você não tem, né? O protótipo que você não tem. Então, há 2 resultados, né? O pivot, né? Não deu certo. Ou a gente vai acabar com o MVP, que é o produto mínimo viável. Aí sim, produto mínimo viável. Aí eu levo para a próxima etapa. Bom, já que eu tenho um produto, um protótipo validado pelo cliente, eu consigo ganhar dinheiro com isso? Aí que eu vou discutir o modelo de negócio. Né? No modelo de negócio, a galerinha está achando que é só fazer canvas do modelo de negócio. Vamos ver que não é. Quando eu estou rodando o Shark Tanks aqui, eu falo, beleza, cadê o seu P&L? Cadê os seus demonstrativos financeiros? Cadê o seu Uhum. Profit and Loss Statement? Né? Quanto é que custa? Quanto é que você vai arrecadar de receita? Quanto é que você gera de resultado no ano 1? Eu peço para o cara me mostrar um horizonte de 5 anos de resultado. Aí eu dou, às vezes, gargalhada, né? Tem gente que, em um primeiro ano, vamos ganhar, vamos ter um grupo de 5 milhões por aí. Tá de brincadeira, né? Hum. Normalmente, muitas dessas startups perdem dinheiro 3, 4 anos até conseguirem efeitos de rede, até conseguirem uma escala mínima para poder
né, dizer que valeu a pena. Então você tem decisões financeiras na próxima etapa. Uhum, uhum. Perfeito. Muito bacana. Nós passamos por todas as minhas perguntas, Riva. Tem um conselho que você deixaria assim para a gente finalizar? Olha, eu acho que a gente está vendo aí que falar de inovação é fácil. Qualquer pessoa vai para o palco lá e fala um monte de frasezinha de efeito bacana e as pessoas acham que entendem e beleza. Isso não resolve inovação em nada. Por quê? Porque quando o assunto é inovação, não basta saber, eu tenho que fazer também. Então, o saber é importante, aprender o que a gente está discutindo aqui é fundamental. Mas o fazer é que traz o maior retorno de aprendizado. Você maximiza a experiência de aprendizado. Então, quando eu estou nessas grandes corporações mundiais, conversando com os executivos, falei DocuSign, Microsoft, Intel, AstraZeneca, tem tanta gente boa, United Health, que é aí no Brasil, Petrobras, Cobb, Sicredi, Bradesco e tal, tanta gente boa, as pessoas realmente elas só aprendem quando elas vão aplicar. Aí que elas começam a voltar, puta, rodei um teste com massa aqui, não deu certo não. Me mostra o que você fez. Eu vou ajudando as pessoas a corrigir. Então elas falam, olha, eu repito isso mais uma vez, estou sempre com pessoas inteligentes na sala de aula. Se você falar, se você explicar bem, se você for um bom professor, uma boa professora, as pessoas vão entender, mas entender aqui dentro da cabeça. Será que elas sabem entender para fazer? Aí que o aprendizado começa. Então não adianta ficar fazendo palestrinha só, tem que botar a turma para aplicar. E outra coisa que eu sempre acho que é uma experiência transformadora é o Shark Tank, né? Porque é super fácil numa empresa, numa sala de aula, ficar sentado lá na cadeirinha criticando quem está lá na frente. É ótimo, né? Ah, meu CEO é um porcaria, meu CEO é um bosta. Fala, senta na cadeira dele lá, toma as decisões que ele toma, né? Uhum. Shark Tank, eu mudo o cara de lugar, né? Eu tive um executivo que me falou agora, essa experiência para mim foi transformadora. Eu falei, qual hora de estar num Shark Tank? Por quê? Porque agora eu vou para o centro do palco como criadora. Eu estou criando, propondo. Antes eu só criticava as propostas. Agora eu mudei de lado e estou do lado maker, do lado do fazedor, estou propondo. E aí ela falou que, primeiro, que é uma posição de muita fragilidade, né? Você está ali sendo atacado e vai ser atacado, né? As pessoas querem saber se a ideia tem mérito, né? Se a proposta tem mérito. Então eu acho que talvez a grande transformação aí é você estar no lado ali, no centro do palco, como criador, como criadora, propondo, vendendo suas ideias e com tranquilidade recebendo as críticas que serão muitas, né? Esse processo é um processo de tentativa e erro. A cada 100 protótipos, um vai funcionar, gente. Não tem milagre, né? Então, Essa é a média, assim, é um dado. É assim, a gente às vezes roda 10, 20, 30 para achar alguma coisa. Opa, tem um caminho aqui, vamos testar? Então, as pessoas que não têm a resiliência necessária e que lidam mal com o fracasso, elas são pessoas que têm muita dificuldade no processo. É por isso que eu falo, você está gerenciando em cenários de incerteza. Você não está gerenciando em cenários de relativa certeza e linearidade. Ao contrário, é não linearidade e incerteza. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você tem um cliente, né? Você não sabe se você tem um produto. Então, esse é o processo. Agora, como eu falei, para terminar, fracasso é pá da vida, né? Por mais que a gente deteste a ideia, só que hoje a gente pode pensar numa tipologia de fracasso, né? Fracasso é diferente de erro, né? O que é o fracasso inteligente? Fracasso inteligente acontece em território novo, onde a incerteza é muito grande. O fracasso inteligente ele é de alguma forma informado por algum conhecimento anterior, ou seja, nem que na forma de hipótese, né? E quando tudo é errado, você tem um nível de aprendizado extremamente grande. Eu às vezes vou para os laboratórios na área médica ou na área da química, da biologia, da física aqui na universidade e eu converso com cientistas lá e eles me falam, como assim fracasso? Eu falei, como é que você lida? Ele falou, fracasso é o dia a dia da gente. 95% das coisas que a gente faz, a gente fracassa. Mas ele mostra, olha, mas assim, eu fracassei e aprendi aqui. Tem até uma frase célebre, né, atribuída ao Thomas Edison. Eu sou um grande fã do Thomas Edison, sou pesquisador de Thomas Edison, leitor há muito tempo. Mas o Edison dizia sobre a lâmpada, aprendi 1000 formas de não se fazer uma lâmpada.
Então, quem está na ponta da ciência, o fracasso é o dia a dia. Não é? Agora, a gente que está na gestão, a gente lida muito mal com essa coisa. Então, quer dizer, normalmente o fracasso inteligente acontece dessa forma, né? E o residual é um grande aprendizado se você estiver aberto para aprender, porque é esse aprendizado que você vai usar para tentar de novo. Só que você vai tentar de novo já com um estoque de conhecimento muito maior do que você tinha anteriormente. Agora, tem erro que é erro mesmo, né? Eu fui operado agora, eu fui operado do joelho esquerdo. Imagina se o médico tivesse operado o meu joelho direito. Aí não tem fracasso inteligente. Isso aqui é um erro, né? Errou, o conhecimento estava disponível, tinha informação, não se tomou, os cuidados não foram tomados e o cara operou meu joelho errado. Isso não aconteceu não, tá, gente? Eu tô só dando o meu joelho operado foi o esquerdo mesmo, né? Inclusive, antes da cirurgia, o médico foi lá e desenhou no joelho. Era o joelho correto, né? Mas esse é um erro, né? Esse é um erro que a gente tem que parar para discutir, que não pode acontecer. Não é aceitável discutir. Né? Acontece? Acontece. Mas não é aceitável. Agora, o fracasso inteligente é uma coisa que a gente tem que, inclusive, advogar, porque é o que acontece no dia a dia. Muito bom, Riva. Você quer falar para o pessoal sobre o próximo episódio? O que a gente vai trazer? Vamos terminar, né? Nós falamos de insight, né? Quer dizer, como é que eu gero insights? Depois, como é que eu entendo se esses insights são ou não problemas monetizáveis? A partir dos problemas monetizáveis que eu identifiquei, eu construo protótipos como experiências de aprendizado. E se o protótipo também foi validado, eu vou para a próxima etapa, que é falar sobre modelo de negócio, né? O economics, né? Quer dizer, eu consigo ganhar dinheiro com isso? Qual que é a minha projeção para 5 anos? Esse vai ser o nosso próximo passo. Mas foi bom você ter me perguntado, porque a gente está desenhando o processo de inovação enxuta de forma linear. Eu falo assim, protótipo, insight, problema, protótipo, modelo de negócio. Não acontece assim no mundo real. Nós estamos desenhando linearmente como um quesito pedagógico para conversar sobre isso. Mas, na verdade, muitas vezes, você pode começar do problema. Né? Aí o problema não dá certo, você volta para gerar insight sobre o mesmo problema. Então, nós estamos pensando em gerenciar o processo que envolve um cenário de incerteza, questões não lineares da vida. Né? Então, é para isso que a metodologia serve. Né? Ótimo. Muito bacana. Legal. Então, vamos... encerramos hoje a terceira etapa. E espero vocês para o próximo episódio do podcast do Inovador, não é mais podcast do Riva, no qual falaremos sobre modelo de negócio. E ninguém sabe definir modelo de negócio, as pessoas confundem modelo de negócio com estratégia. Né? Pode ser que muitas vezes a sua estratégia seja o seu modelo de negócio, mas são conceitos diferentes. Para simplificar a conversa, você vai aprender que modelo de negócios pode ser resumido na seguinte pergunta: como é que essa empresa ganha dinheiro? Ótimo. Legal? Muito bom, legal. Até a próxima, então. Valeu, obrigado, Silvia. Obrigada, Riva.